Eu já vou começar com o pé na porta. Como assim, na Bíblia, não tem um Deus só? Era pra ser um Deus só, Henrique. Me venderam essa ideia, cara. Me venderam a ideia. Não, quando eu fui lá na igreja... Eu quero meu dinheiro de volta. O primeiro mandamento é que só existe um Deus. É amar a Deus. Não, o segundo mandamento. O segundo mandamento fala que só tem um Deus. O primeiro mandamento, você já consegue seu dinheiro de volta com um advogado, assim, fraco. Que é qual mesmo? Não terá outros deuses diante de mim. Isso, é esse. É verdade, tem razão. Verdade. É o primeiro, fala que não terá outros deuses além de mim. Ou seja, pelo amor de Deus, pare de acreditar nos outros deuses, acredita só em mim. Há essa possibilidade, né? Uhum. Já a possibilidade está pressuposta. Sim, né? verdade. Não matarás é porque dá para matar. Não consultar os mortos por meio de uma necromante é porque tem gente que consulta. Perfeito. Não ter outros deuses porque é para ter um só em vez dos outros que estão por aí, né? Ou seja, já existem outros. É admitir que já existem outros. Por exemplo, eu acho uma coisa interessante, porque a gente só conhece a história, né, pelos vencedores, digamos assim. E digamos que Flamengo e Fluminense tivessem escrito um livro, um sobre o outro. Né? Então, o que o Flamengo diz sobre o Flamengo e o que o Flamengo diz sobre o Fluminense. O problema é que só restou o livro do Flamengo. E hoje em dia as pessoas estão influenciadas por o que esse livro disse. Então, é como se hoje em dia, sei lá, 5 mil anos depois, Fluminense é extremamente satanizado, porque só sobrou o livro do Flamengo. Então, a gente só sabe o que o Flamengo diz sobre o Fluminense. Então, eu acho que com a Bíblia ocorreu um pouco isso. Porque você tem vários outros deuses na Bíblia que são super satanizados, né? Falados de uma forma extremamente negativa, mas o quanto seria sensacional da gente conhecer o povo que cultuava esses outros deuses para a gente realmente conhecê-los, né? Aqueles que amavam esse Deus. Fica uma boa pergunta. A gente tem algum registro escrito que seja canônico, entre aspas, ou sagrado, algum texto sagrado cananeu? Tem. Olha isso aí. É muito legal. E vários outros, né? Porque outros povos também aparecem ali na Bíblia como no papel de adversários, né? A metáfora do futebol é boa do ponto de vista histórico. Realmente, se você quer conhecer a religião de uma região, você tem que ver a documentação de todos os componentes daquela região, né? O historiador não vai partir do pressuposto de que o autor da Bíblia é quem tinha razão no meio daquela turma. Ele quer saber o que o autor da Bíblia pensa e por que ele pensa aquilo, e o que os outros caras que são os vilões da história na Bíblia pensavam, que provavelmente tinham também os povos ali, sei lá, os israelitas e judaítas como vilões em algum momento, né? Então, mas a gente tem sim essa documentação, é bem interessante, inclusive, é bem recente o acesso a ela. Isso também é uma coisa importante, porque, tipo assim, a maior parte da história da cristandade, os cristãos não tinham acesso a esses textos. Porque, por exemplo, eram textos, vamos pegar deuses egípcios, o negócio estava em hieróglifos. Hieróglifos ninguém sabia mais ler na Idade Média, nem os egípcios. Textos cuneiforme, tabuinha cuneiforme, Mesopotâmia e tal. Começou as tabuinhas. Ninguém sabia ler isso aí. Então isso tudo foi decifrado ali século XVIII, principalmente XIX, e a gente passou a ter a possibilidade de ler o que esses caras falavam sobre os seus deuses. E no meio desses textos tem os textos de Ugarit, que é uma cidade que hoje é na região da Síria, né? Na época era o reino de Ugarit mesmo, então ao norte de Israel, e foi encontrado lá uma quantidade gigantesca de textos dos caras que viviam ali e adoravam deuses como Baal, deuses como uma deusa como Asherá, que são deuses que aparecem como os deuses errados, por assim dizer, da Bíblia, que o povo na Bíblia é condenado por adorar esses deuses, porque eles deveriam estar adorando Javé, ou Yahweh, Jeová, como queira vocalizar esse nome, né? Então a gente tem hoje, isso é da década de 30, né? 28 foram encontrados esses textos de Ugarit, e aí tem lá o ciclo de Baal, que conta as histórias de Baal, tem a lista de sacrifícios, falando que tipo de coisa que os caras levam no templo, e por aí vai, né? E qual é a história do Baal? Vamos começar com a história do Baal, a história então? mítica dele, assim, no sentido assim, da onde ele veio, antes de você explicar a história... O que ele fez da vida dele? Só pra eu entender essa conexão. Então, até a descoberta desses textos, a gente não tinha nem noção de que esses outros deuses / demônios seriam de outra religião até tempos recentes. Não sei se a minha pergunta fez sentido. Não, a gente tinha, pela Bíblia, a gente tem essa pista, né, de que tipo, outros povos adoravam outros deuses, só que essa ideia de serem outros deuses já foi com o tempo sendo meio que apagada para chamar esses deuses por outro nome. Perfeito. A Bíblia chama de deuses mesmo. A Bíblia chama de deuses mesmo, esse conceito de
de demônios, ela não tá ali Não, naquele momento. demônio é uma terminologia grega, Tá. então no período em que os gregos, a cultura grega está influenciando ali a região, os caras, para se referirem a seres sobre-humanos de menor poder e categoria, eles puxam a ideia de daimones, que é uma ideia grega, Tá. que não é necessariamente um ser que faz o mal, é só uma entidade menor na hierarquia dos deuses, né? Porque tem isso. Quando a gente fala em Deus hoje, por causa dessa tradição É monoteísta... um demiurgo, não. Não, quando a gente fala de Deus hoje, a partir dessa tradição monoteísta, a gente pensa em Deus como todo-poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, bondoso. Nenhum desses critérios é suficiente para definir a categoria de Deus na antiguidade. Uhum. Nenhum, ou pelo menos raríssimos deuses são chamados de todo-poderoso, onisciente, onipotente. Não são necessariamente criadores, não são necessariamente bons. Perfeito. Eles são eles. Eles fazem coisas que podem ser agradáveis ou desagradáveis, dependendo do que Cometem você está erros. querendo. Podem errar, etc. Né? Então, quando a gente fala assim, Baal é um deus segundo a Bíblia, isso não quer dizer que a Bíblia diz que Baal é onipotente, onisciente, perfeito. onipresente, bondoso. É só que ele é uma entidade que na época era chamada, no caso do hebraico, de Elim ou de Elohim, Uhum. que é o mesmo nome de onde a gente tem, por exemplo, o Ilá, no hebraico, de onde vem Alá, que é Al-Ilá, o Deus. É um termo do semítico ali, né, de uma raiz semítica, das várias línguas ali da região. Ilo no acádio, Il no ugarítico. É o termo que os caras de qualquer religião politeísta ou monoteísta usavam ali, se é que existia monoteísmo exatamente aí, mas a gente pode discutir isso depois. Mas todos os povos usavam esses termos. E chamavam os deuses de santos também, por exemplo. Tá. Então os fenícios, tem textos fenícios que chamam seus deuses de santos, usando exatamente as mesmas palavras da Bíblia. Uhum. Porque no hebraico é Kadosh ou Kadesh, e essa mesma raiz é a palavra que os fenícios Perfeito. usam. É tipo eu falar assim, advogado em português e abogado em espanhol. São palavras diferentes, porque são línguas diferentes, mas a raiz é a mesma. Né? E nesses textos que você está falando agora, então a gente só ganha o lore desses outros deuses que já estavam na Bíblia. Exatamente. A gente só vai entender as histórias, como aqui o Pirula perguntou, de Baal, por exemplo, e de como esse deus funcionava em outras religiões, apesar deles já estarem presentes na Bíblia. Essa é a lógica. E isso é muito interessante porque tem muitas histórias na Bíblia que pressupõem que o leitor entende alguma coisa sobre aqueles deuses. Entendi. Porque é um texto escrito num mundo para pessoas que viviam naquele mundo. E elas, obviamente, sabiam. E elas sabiam, então não precisava explicar. Aí o autor não explica. Só que hoje a gente não sabe mais. Sim. Então você precisa fazer um mergulho histórico, buscando outras fontes, etc., para recuperar esse contexto e entender algumas coisas. Né? Henrique você Caldeira diz que a Bíblia é igual um filme da Marvel. Se você não assistiu os filmes anteriores, você perdeu Não o contexto. precisa explicar quem é Hulk. Exato. Já aparece. Mas- Já aparece, tem- todo mundo conhece o Hulk. Por que é verde? Você já tem que Você saber já disso. soube, você já não viu sabe o filme do explicar. Hulk? É Exato. lógico, você já sabe. E isso aí é tipo assim, até uma boa metáfora, né? Seria a questão de séries. Claro. Quando você começa a ler o Novo Testamento, se você não leu o Antigo Testamento, e aí fala assim, Jesus é o Messias. Aí você fala assim, tá, mas quem que é o Messias? Aham. Finalmente chegou o Messias, mas estavam esperando o Messias? Se você não conhece o Antigo Testamento, você não entende o Novo Testamento. claro. Começou com a segunda temporada. Tudo começa de algum lugar. Tá demorando pra terceira, né? Já tem Eu um- acho que, sendo O quê? bem honesto... Tá demorando pra terceira temporada. Não, tá da descrita na Bíblia. Que tá Não, descrita até tem o uns fim. spin-off, assim, Mas tipo, a tipo comparação o Islã é um spin-off, assim, né? Tipo, Ou cristianismos diferentes também que não são tão semelhantes ao aí cristianismo do Novo foram outros Testamento. diretores que compraram a franquia e... Verdade. Mas se bem que eles terminam com o Apocalipse. Eles encerraram muito cedo. É. Né? então, eu acho que eles não Podiam querem, ter esticado mais. não querem uma... Mas aí o que eu ia falar é que é como se a terceira temporada fosse o Novo Testamento. Sim. A segunda temporada é o Antigo Testamento e a primeira temporada é o que os povos cananeus escreveram muito antes, como os textos ugaríticos, Aham. de 1200 a.C. eles são anteriores, São então... anteriores, isso. Ah. Mas assim, as histórias presentes no Velho Testamento, que são mais tradicionais, né, hebraicas, etc., elas são tão antigas quanto, só não eram escritas, ou a gente não tem como saber isso? Isso é muito Isso é uma difícil de boa saber. polêmica, não? Isso é muito difícil de saber, porque isso é até um ponto interessante, porque às vezes tem muitas coisas aí, né? Por exemplo, a Bíblia conta a história de Adão e Eva. Adão e Eva, no contexto narrativo, são os primeiros humanos. Só que o texto não está sendo escrito pelos primeiros humanos. E muita gente, na hora de ler o texto, esquece disso. Que o momento da narrativa é diferente do momento do narrador. Uhum. A história está ambientada num tempo que não é o tempo de quem escreve. É como Perfeito. se hoje o Pirula fala sobre dinossauros, Aham. mas ele não estava lá, né? Então, assim,
todos esses textos, os textos mesmo de Moisés, do Êxodo, tinha uma ideia tradicional, algumas pessoas defendem isso mais em contexto assim, de igreja, etc., mas academicamente ninguém defende isso, que é a ideia de que Moisés seria o autor da Torá, né, dos primeiros livros da Bíblia. Só que na Torá mesmo, você encontra ali referências a... Um texto fala assim, tal coisa aconteceu quando ainda não tinha rei em Israel. Isso é uma pista de que quando o cara está escrevendo, já tinha rei em Israel. Perfeito. Né? E quando Moisés viveu, não tinha rei em Israel. Moisés quando... não fez a previsão de daqui a pouco vai ter rei, então eu já estou escrevendo como se não faz faria sentido. sentido para o seu público original. Perfeito. Né? Então, você tem algumas pistas desse tipo. Tem uma profecia em Isaías, que é um profeta que está ali no tempo do exílio babilônico, que fala assim, Ciro, o meu ungido, tal, parará. Ciro é um rei persa que é posterior a esse tempo. Não faz sentido você citar nominalmente o cara. Você não fala assim, tá vindo um rei, o nome dele é Ciro. Não, ele nem explica, ele só fala assim, Ciro, meu... Então tem algumas pistas que você consegue identificar de quando que é aquele texto, mais ou menos. Tem que ser a partir daí, pelo menos, para frente. Perfeito. Né? E aí, documentalmente falando, tipo assim, não, mas eu quero uma evidência arqueológica. Qual que é o manuscrito mais antigo, a peça tangível mais antiga que a gente tem que preserva um texto bíblico? Por volta de 300 ou 200 antes de Cristo. Então é muito recente, são os manuscritos do Mar Morto. Você vai comparar com, sei lá, as histórias de Moisés se passando por volta de 1500, 1300, dependendo de onde você situa isso aí. É muito tempo depois, né? Então são métodos indiretos que são aplicados para entender quão antigas são as histórias. Porque o texto ter sido escrito também no ano 200 não significa que as histórias começaram a ser contadas no ano 200. Eles podem estar preservando tradições muito antigas. Que eram orais. Isso. E aí, ou com texto que a gente não achou. Isso. E a Bíblia cita vários textos, inclusive. Às vezes ela está falando de um evento, aí ela fala assim, por acaso isso não está escrito no livro das guerras de Javé? Não sei, eu não conheço esse livro, mas o leitor original conhecia, porque o cara tá falando assim, tá lá também, se você quiser dar uma olhada lá. Não conhecia como tinha acesso, né? Porque o Dio chegava e falava assim, só lê lá, né? Isso. Aí conta as histórias dos reis. Ele fala assim, por acaso isso não está escrito nas histórias do rei Salomão, não sei o quê? Quais histórias do rei Salomão? Perdemos também. Então tem a própria Bíblia dá notícia desses documentos escritos também, mas muita coisa era oral, com certeza. Só que a história, a questão da oralidade é complicada também porque ela fixa muito menos o texto, né? Então você pega uma história que é muito antiga, mas será que ela está da forma como ela era contada há 1000 anos? Dificilmente. Né? Quem conta um conto aumenta um ponto e as coisas vão se modificando no telefone sem fio e isso vai se mudando com o passar do tempo. É fácil ver isso daí com as histórias de contos de fadas, né? Eram tradições orais lá na Europa. O folclore brasileiro mesmo, né? O folclore brasileiro. O folclore brasileiro. Eram tradições orais durante muito tempo. Sim. Os irmãos Grimm resolveram compilar do jeito deles, mudaram muita coisa. Ou então, sei lá, em tal lugar da Alemanha contava de um jeito, em outro lugar contava de outro jeito. Vamos fazer uma mescla desses dois aqui, vamos ver. E aí era a mesma história, ou similar, né? E aí hoje você faz outras releituras, né? Cara, eu tive uma ideia aqui. Eu vou sugerir para o Henrique, posso? Acho que você deveria, uma sugestão, hein? Fazer um curso sobre esses deuses da Bíblia. Eu acho que você deveria fazer um curso desse. Eu acho que seria interessante, hein? Você não acha que seria legal? Acho que seria legal. Um curso de mais ou menos umas 10 horas, você acha que dá para fazer? Tem material para isso? Enxugando bastante. Enxugando bastante. Sobre outros deuses da Bíblia. Sobre outros deuses da Bíblia. Esse contexto histórico para entender Cara, acho que seria interessante. Acho que as pessoas teriam interesse. Faz sentido essa minha ideia? O site chama leiturahistoricadabíblia.com.br, você acha que é uma... Cara, eu acho que é um bom domínio, leiturahistoricadabíblia.com.br. Tá. Você chegou a ver? Não, tá eu livre. acho, né? Porque ele tá me dando sugestão agora e eu tô sendo pego completamente de surpresa, né? E o melhor assim, é essa ideia entendi. de nome que você teve muito rápido. Pensamento rápido, Não, né? o Henrique Pois é. Quem sabe Leitura Histórica da Bíblia é a plataforma, mas o curso chama Deus entre Deuses. Um bom nome, né? Olha aí, A gente vai falar de Deus singular, mas No num meio contexto de- em que se falava de deuses Cara, plural. que foda, hein? Eu acho que tem Boa público. sugestão, hein? Eu acho que tem público. Se esse curso existisse, o link estaria na descrição da live de hoje. Nossa, imagina se fosse o Henrique, a pessoa que desse o curso. Que Exato, privilégio que seria. 10 horas, imagina, É. você tem um curso do Henrique explicando, contando todo o contexto do surgimento. Cara, é um curso muito legal. Eu sou muito Boa. bom de ideia. Então o link
estaria aqui É embaixo. por isso que você ganha melões. É por isso que eu ganho melões. O link estaria aqui embaixo caso existisse esse curso que o Henrique lançou sábado. E caso você existisse Domingo. assistindo esse vídeo, você poderia clicar para dar uma olhada nesse Caso curso. você Exato. existisse. Caso Seguindo, você que tá né? assistindo existisse. Caso É um você pré-requisito. É o único É o pré-requisito, único- inclusive, É. do do curso é que você exista. esse- Prove a sua existência clicando para ver se Isso. você realmente Ou existe. seja, robô de coisa não pode se inscrever Não no curso. pode, robô não pode. Fazer- Não pode. Nem fantasma. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, era essa história que eu tinha pra contar. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal, tá bom? Beijo, falou e tchau.